Muito bem, sejam todos bem-vindos a este curso livre em Teologia. E nós estamos aqui então dando início hoje a essa nova disciplina que chama-se Bibliologia, que é o estudo da Palavra de Deus, né? Nós vamos aprender aí assuntos muito importantes, nós vamos certamente aprender algo que vai contribuir para a nossa vida prática, para a nossa vida diária, né? Então nós vamos ver questões aí que envolvem, por exemplo, a questão da inspiração bíblica, da inerrância bíblica, da autoridade bíblica também. Nós vamos ver esse processo de formação do cânon. Também falaremos aí um pouco sobre a questão da transmissão do texto, como ele chegou até nós, né? As cópias que nós temos aí hoje. Também essa questão de Deus se revelar a nós, nós vamos também aprender, inclusive essa será hoje a nossa primeira aula. Então fique conosco, vamos caminhar juntos, né? Reflita, avalie bem, ouça as indicações, melhor, leia ali, perceba as indicações que nós vamos colocar aí no decorrer dos textos. Nós teremos sempre algum tipo de indicação a fazer ali, certo? Uma referência que nós estamos utilizando, isso já fica para você como uma indicação, certo? Então fique atento a isso. Vamos então nessa caminhada. Nossa primeira aula, nós vamos então falar sobre a Bíblia, ela revela Deus. Capítulo de número 1, ou a parte 1, a Bíblia revela Deus. Vamos aprender sobre isso. Observe, a Bíblia é um livro incomparável, né? O Bruce Bickle e o Stan Jans, eles comentam que a Bíblia é a mensagem de Deus. Primeira coisa, a Bíblia é a mensagem de Deus. Esta é a razão porque a Bíblia é singular, ela é única. A Bíblia é a revelação do próprio Deus aos homens. Os teólogos usam o termo revelação divina. Isso se refere ao fato de que Deus, que é divino, ter Ele mesmo se revelado a nós de várias maneiras, mas diretamente por meio da sua palavra escrita, que historicamente tem sido aceita pela igreja como a autoridade final. A palavra do Senhor é a autoridade final, né? Não o que os homens, né, dizem, o que os homens estabelecem, né? Ou a deturpação, nesse sentido que quero dizer, a deturpação que os homens podem fazer, né? A verdade não é relativa, não é o que um pensa ou o que o outro pensa. A verdade ela é absoluta e ela é encontrada na palavra do Senhor, né? Então ela é um axioma, né? Uma verdade absoluta, algo que não pode se mexer, né? Então a Bíblia é a autoridade final, o que a palavra do Senhor diz. Essa deve ser sempre a nossa pergunta diante de algum assunto, diante de alguma questão da vida, até mesmo uma questão eclesiológica, muitas vezes, que envolve o ambiente da igreja, né? Sempre a pergunta é, o que a Bíblia diz? Essa é a autoridade final, certamente. A razão por que você e milhões de outras pessoas, nós, né, desejam ler a Bíblia e a crença de que ela é a mensagem de Deus. Desculpe, vou ler novamente. A razão por que você e milhões de outras pessoas desejam ler a Bíblia é a crença de que ela é a mensagem de Deus para você, certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Você não precisa imaginar como Deus é. Você pode conhecer acerca dele, porque ele deixou uma mensagem para você. De fato, quando você lê a Bíblia, sente como que se Deus estivesse falando com você. Veja o que Paulo escreve nesse texto de Tessalonicenses 2,13. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes, né? Então Paulo ele está aqui na posição de um transmissor da palavra de Deus, alguém que foi inspirado pelo Senhor e comunicou isso aos irmãos, mas essa palavra que Paulo estava falando e anunciando, essa palavra na verdade ela é de Deus, né? É a palavra de Deus, certo? Então veja só, o André Lima e também o estudioso cristão Josh McDowell, eles explicam aí o seguinte, né, alguns fatos importantes sobre a Bíblia, né? Então vamos ver aí a fala do André Lima e também do Josh McDowell. Lembrando que você tem sempre aí o material que você pode dar uma olhadinha, vá atrás, verifique, de repente você consegue comprá-los na internet, né? Estão sempre aí para ajudar você, também a editora que foi, né, que lançou aquele material. E aí você pode verificar aí e quem sabe adquirir esses materiais, né? Sempre serão úteis ao seu crescimento, né, ao seu processo aí de envolvimento e crescimento teológico, certo? Então aí na letra B agora,
baseado em algumas falas do André Lima e também do Josh McDowell, vamos aprender alguns fatos importantes sobre a Bíblia. Primeiro desses fatos é que a Bíblia ela é única em sua ou na sua coerência. Por quê? Ela foi escrita em mais de 1500 anos, né? Ela levou esse período aproximadamente, sempre lembrando aproximadamente, se pegarmos de Moisés, o Gênesis, até o Apocalipse de João, né? Nós temos aí um período de aproximadamente 1500 a 1600 anos, né? Em torno disso, certo? Além de contar com o trabalho de 40 autores diferentes. O Moisés, que foi um líder político, né? Um legislador, assim melhor dizendo, né? Que estudou nas universidades do Egito. O Pedro, um pescador. Perceba que você vai de Moisés a Pedro, né? A nível de preparo, de estudo, de preparo, digamos assim, intelectual até mesmo, né? Você tem Moisés, um homem extremamente preparado, e você tem Pedro, um homem muito simples, né? Um pescador, mas ambos sendo utilizados nesse processo de inspiração divina e transmissão da verdade de Deus, né? Então você tem Moisés, você tem Pedro, você tem Amós, que era um agricultor ou até mesmo um boiadeiro, né? Amós, um homem também do campo. Você tem já agora o Josué, um verdadeiro general, né? Daniel, um primeiro-ministro. Lucas era um médico. Salomão e Davi eram reis. Mateus, um coletor de impostos. E Paulo, um erudito. Então você tem pessoas simples, né? Pessoas simples. E você tem pessoas bastante eruditas, como é o caso de Paulo, né? Até mesmo o próprio Salomão, né? O homem que a Bíblia diz o homem mais sábio que já existiu, um homem muito preparado intelectualmente, Salomão, apesar de cometer pecados terríveis, né? Mas foi um grande homem, né? Também o Lucas, um médico e também historiador. Mas ao mesmo tempo você tem Amós, um homem simples do campo, você tem Pedro, um pescador. Então Deus fazendo uso, né, de todos esses homens para que a sua palavra então fosse transmitida com fidelidade e chegasse também até, né, por sinal, chegasse até nós, certo? Então ela é única em sua coerência, porque há um espaço de muitos anos para ela ser escrita. Ela foi escrita por aproximadamente 40 autores e em 3 idiomas, né? Você tem aí 3, por quê? Antigo Testamento, o grande idioma é o hebraico, porém pequenas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego, né? Então você tem hebraico, uma parte bem menor em aramaico e o Novo Testamento em grego. Mas a nível de gravar essa informação, de memorizar, guarde que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego, ok? Então veja só ainda, ela é escrita em 3 continentes. Os autores eles estão em lugares geográficos diferentes, né? Então você tem aí Ásia, Europa e o norte da África, né? Os autores bíblicos falaram de centenas de temas com harmonia e coerência, desde Gênesis até Apocalipse. Há uma única história que vai se revelando. Qual é essa história? Qual é esse drama, né? É a redenção do homem por parte de Deus, né? Então Deus vai se revelando no decorrer da história. Isso chama-se revelação progressiva, né? Deus vai se manifestando, o seu plano vai ficando cada vez mais claro até chegar no clímax que é o seu Filho Jesus Cristo, né? Certo? Veja só, ela é única também, né? Nós acabamos de ver aqui. Ela é única em sua coerência, né? Mas ela também é única, nós vimos aqui única na sua coerência, mas ela também é única em sua circulação, né? Ela continua sendo o livro mais distribuído em todo o mundo, isso é interessante. Também ela é única em sobrevivência. As cópias bíblicas sobreviveram através dos séculos. Nós ainda veremos mais detalhadamente isso em outra aula. Elas sobreviveram através dos séculos. Além disso, ela sobreviveu a diversas perseguições e críticas, né? Isso se dá aí ao longo dos tempos e aí acontece também. Ainda hoje você vê esse tipo de postura em relação à palavra de Deus, porém ela permanece, ela avança, ela continua sendo distribuída e continua sendo também traduzida, né, em várias partes aí do mundo, em várias línguas, né? Então ela é única em número de traduções também, né? Veja só esses dados aqui importantes. Segundo a Wycliffe Global Alliance, né, a aliança
a Aliança Global Wycliffe, né? É uma agência que trabalha com tradução de Bíblia. Se não me engano, foi fundada também pelo Cameron Townsend, né? No século XX. Você pode verificar isso à parte, ok? Então você tem aí os dados de 2021, são dados atualizados, né? De como está, né? Como estão aí as traduções ao redor do mundo, como está acontecendo esse processo, né? Dê uma verificada, né? Observe só. No mundo nós temos aí aproximadamente 7.360 idiomas, né? A população mundial, ela está em aproximadamente 7,9 bilhões de pessoas. 3.495 idiomas têm alguma parte da escritura. Isso equivale a 7 bilhões aproximadamente de pessoas, né? Alguma parte da escritura. Veja bem, isso pode ser apenas um trechinho, né? Pode ser de repente um capítulo, pode ser um livro, algo nesse sentido, né? Apenas um trechinho. Então, desses 7.360 no mundo, 3.400 e pouco tem alguma partezinha da escritura, né? Mas observe aqui, 717 idiomas com a Bíblia completa. Então, a Bíblia completa realmente o Antigo e o Novo Testamento, você tem apenas 717 idiomas, né? O que abrange aí um número de aproximadamente 5 bilhões, né? 5 bilhões e meio aí de pessoas, né? Certo? 1.582 idiomas com o Novo Testamento completo, né? Então, de 7.360, você tem 1.582 idiomas, né? Com o Novo Testamento completo. 1.196 idiomas com algumas porções da Bíblia traduzidas, né? Certo? Algumas partes, um bloco de livros, vamos pegar, por exemplo, sei lá, de repente os livros poéticos, o Pentateuco, ou quem sabe o Evangelho, né? Então os Evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, de repente você tem algumas seções, algumas porções da Bíblia ali traduzidas, né? Então 1.196 idiomas neste caso. Agora vamos pegar um resumo disso, né? Como está a atual situação, lembre-se, dados de 2021. Nesse sentido, estamos aí indo para metade de 2022, então 2021 esses dados são bem atualizados, certo? Um resumo aí para nós. 717 idiomas no mundo, veja bem gente, de 7.360 idiomas, apenas 717 tem a Bíblia completa, né? 1.582 o Novo Testamento completo, 1.196 com porções da Bíblia, né? Equivale, né, a 3.495 idiomas, línguas, com alguma parte da Escritura, certo? Então, ó, Bíblia completa, Novo Testamento completo e algumas porções menores, né? Então, tudo isso você tem aí próximo a 3.500, o que dá aí praticamente a metade, né? A metade desses números aqui, desse total de idiomas, a metade com alguma, veja bem, com alguma parte da escritura, porque completa mesmo, a Bíblia completa, são apenas 717 idiomas, né? Então perceba que, abrindo aqui um parênteses, o desafio da tradução bíblica ele é muito grande. Então nossa oração deve ser também, devemos incluir nas nossas orações que Deus levante homens e mulheres para essa nobre tarefa, essa tão importante tarefa, que é a tarefa de traduzir a Bíblia. É um trabalho árduo, é um trabalho cansativo, é um trabalho que demanda muito esforço, é um trabalho que não é fácil e ele leva anos para que uma obra fique completa, leva-se anos, décadas para que fique pronta, né? Então é um trabalho muito difícil, muito complexo, que demanda muito esforço, muito empenho, muitos gastos envolvidos, né? Então que Deus dê graça, oremos por isso, para que Deus levante jovens, né, levante homens, mulheres, garotos, garotas com esse desejo de se empenhar na tarefa de traduzir a Bíblia, né? Realmente é uma necessidade que nós temos. Quem sabe você que está ouvindo essa mensagem, talvez seja um instrumento de Deus um dia para essa tarefa, né? Lembro-me de ler certa ocasião sobre o Cameron Townsend, que foi um americano que chegou nas regiões da América Central para fazer ali um trabalho missionário. E em determinado local onde ele estava comunicando ali o Evangelho, e ele foi abordado com uma pergunta, né? Um questionamento que deixou ele chocado,
Por quê? Porque um nativo ali, um local, perguntou a ele: olha, se o seu Deus ele é tão poderoso e ele nos ama tanto, por que ele não fala a nossa língua, né? Então isso fez com que o Cameron Townsend se empenhasse, né? E então ele fundou uma instituição, fundou, na verdade, a Wycliffe, né? Global Alliance, e também uma outra agora que não me recordo de cabeça, mas ele iniciou esse trabalho de tradução bíblica para povos, né? E suas línguas nativas, certo? Então é um trabalho lindo, maravilhoso. Você tem aí hoje muitos brasileiros envolvidos aí nesse processo, mas a carência também é muito grande, né? Perceba, de 7.000 e poucos idiomas, nós temos a Bíblia completa em apenas 717, né? Então que Deus nos ajude, que Deus levante jovens para esse trabalho, para essa nobre tarefa, tá certo? Então a Bíblia ela é única no número de traduções, ok? A Bíblia é o maior livro, entre aspas assim, né? O maior livro. O teólogo Elmer Towns, já fica você aqui como uma referência, o Elmer Towns ele comenta que por muitos anos a maioria das pessoas guardava a Bíblia com alta estima, né? Um carinho muito grande, um amor, né? Porém, recentemente tem se tornado popular a crítica e até mesmo a ridicularização da Bíblia. Essa é uma triste realidade, né? Um olhar mais profundo para a Escritura irá nos assegurar que ela é verdadeiramente a palavra de Deus e nos ajudará a compreender que as grandes críticas vêm daqueles que nunca leram as suas páginas, né? Essa é uma grande verdade. O Josh McDowell ele afirma que só Deus poderia ter produzido um livro que, primeiro, tem sido meticulosamente transmitido desde que foi originalmente escrito. Então, a fidelidade ao que nós temos, o que você tem em mãos, é impressionante. Só um trabalho divino mesmo, né? Então é o que o Josh coloca aqui: meticulosamente transmitido desde o seu momento da escrita original até, por exemplo, chegar ao século XXI. Você tem uma fidelidade muito grande ao texto. Você tem aí, eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, né? Mas já adiantando aqui para você, além do Josh McDowell, que é um grande nome também nessa área, né? Mas nós temos atualmente o grande nome na área de manuscritos, é um homem chamado Daniel Wallace. Você pode procurá-lo na internet, né? O Daniel Wallace, muito respeitado, muitas décadas envolvido com esse trabalho de investigação das cópias, né, dos manuscritos, o que nós temos, né? Então é um homem muito envolvido. No Brasil você tem um jovem teólogo e pastor chamado Marcelo Berti, que estudou com Daniel Wallace. O Marcelo Berti também você pode encontrá-lo na internet. Você vai ter material dele sobre essa parte de investigação das cópias, das fontes, né? Vale a pena ouvir aí Marcelo Berti, mas eu cito aqui agora nesse momento Daniel Wallace. Daniel Wallace, então, após uma apurada investigação de muitos anos, ele chega à conclusão de que o que você tem em mãos hoje, o que você tem em mãos, né? A Bíblia que você tem aí na sua casa, talvez está na sua frente nesse momento, né? O que você tem ali, comparado ao que foi escrito originalmente, você tem aí em torno, né? Em torno de 95 a 98% de fidelidade. Isso é um verdadeiro milagre. Ao longo de tantos anos, por isso que o Josh aqui em tela ele coloca que foi meticulosamente transmitido, né? Desde o original, isso foi sendo passado com uma certeza, uma precisão imensa ao longo dos séculos, de modo que o que você tem hoje em suas mãos, comparado ao original, você tem aí de 95 a 98% de fidelidade. Essa pequena variação de 2%, 3%, 5% ali, essa falhazinha, são apenas às vezes falhas em uma palavra, um erro de ortografia, algo nesse sentido que não fere em nada as doutrinas da fé cristã, a mensagem num todo, né? Então a Bíblia é realmente um verdadeiro milagre, realmente ela é divina, é inspirada pelo Senhor, como disse um autor, né? Muito conhecido no Brasil também, alguém que trabalha com essa parte de manuscritos, é o Gilberto Pickering. Então ele diz que o mesmo Deus que inspirou é o mesmo Deus que preservou. Por isso que nós temos aí então a palavra de Deus, nós temos ela em nossos dias, século 21,
desde o original até o século XXI, você tem ela aí numa precisão de fidelidade imensa, né? Quase 100%, quase 100%, né? Veja, ao longo de tantos anos, tantas cópias, né? Você tem ela aí em quase aí 100%, então realmente é algo divino, é algo maravilhoso, e nós devemos nos alegrar com isso, certo? Então quando de repente um colega seu, alguém vier questionar, né, você da fidelidade bíblica, a Bíblia foi adulterada ao longo dos tempos, isso na verdade é uma fala de uma pessoa que não sabe o que está falando, na verdade, né? E aí você pode até perguntar a ela, baseado em que ela está falando, se ela pode dar alguma prova realmente concreta, né? Por quê? Porque os dados, os fatos reais, eles comprovam que o material, a Bíblia, o que você tem nas mãos, é de fato seguro, comparado ao que você tinha lá atrás, né, nos originais ou até mesmo as primeiras cópias, certo? Mas nós vamos ainda ver isso com mais calma adiante em outras aulas, ok? Então aqui só Deus poderia ter produzido um livro que tem sido meticulosamente transmitido desde que foi originalmente escrito. 2. É correto ao tratar de pessoas e eventos históricos, não contém absurdos científicos e permanece verdadeiro e relevante para todas as pessoas, em todos os tempos. Então somente Deus poderia de fato fazer isso, né? O Elmer Towns, ele destaca que a Bíblia é o maior livro do mundo porque é a especial revelação de Deus. Queremos dizer com a expressão maior livro que ele é maior no conteúdo, na influência que exerce nas vidas e nações e que supre a maior necessidade do homem, que é o que? A salvação. Essa é uma grande verdade, né? Ainda a letra D, a Bíblia, ela fala, nós temos aí na verdade falas respeitosas sobre a Bíblia, né? Então vamos ver aí algumas falas, algumas frases, algumas colocações de alguns homens, né? A respeito da palavra de Deus. O reformador Martinho Lutero, ele disse assim, ó: a Bíblia é viva, ela fala comigo, ela tem pés porque ela corre atrás de mim, e ela tem mãos porque ela me sustenta, né? Então ela é viva porque ela fala comigo, né? Ela tem pés, ela corre atrás de mim. Ela tem mãos, ela me sustenta, né? Uma ótima colocação aí de Martinho Lutero. Também o Norman Geisler e o William Nix, esse clássico livro deles aqui, inclusive você já vai ver que tem uma edição agora recente de 2021. Aqui essa que eu estou citando nesse momento é aqui uma edição de 2006 com uma reimpressão em 2012. Então é um clássico, a introdução bíblica, agora virou a introdução geral à Bíblia, mas é muito bom esse material. Norman Geisler e William Nix, eles nos trazem um resumo sobre o fato de que a Bíblia, sobre o fato de a Bíblia ser um livro incomparável, argumentando que a Bíblia é um livro singular, trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É produto do mundo oriental antigo, moldou, porém, o mundo ocidental moderno. Tiranos houve que já queimaram a Bíblia e os crentes a reverenciam. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influência tem exercido em toda a história da humanidade. Amém? Tudo isso para a glória de Deus, né? Os escritores bíblicos não inventaram suas próprias palavras, de acordo com as coisas que haviam aprendido, mas apenas expressaram as palavras que receberam. Fala aqui do John Owen, né? Grande teólogo puritano de muitos anos atrás. Então essa fala é importante. Veja aqui outra fala também do William Tyndale, famoso tradutor da Bíblia para o inglês. Ele diz: as Escrituras emanam de Deus, né? A Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo, também diz o Thomas Watson, né? Olha só, colocações aqui muito importantes, né? Que nos trazem nos trazem uma alegria imensa, né? Nos trazem assim um sentimento de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, colocando a Sua palavra nas nossas mãos, né? De fato, nós devemos valorizar isso, né? Agora vamos ao ponto 2. Estávamos aí no ponto 1, né, o tópico 1, a Bíblia é um livro incomparável, nós vimos aí as razões, né? E agora vamos então ao tópico 2, como a Bíblia está organizada. Primeiramente, na letra A, vamos ver sobre a origem da palavra Bíblia, então vamos ver um pouco sobre isso. O Hud Zimmer e o Wilson Scholz, né, nesse material aqui deles, né, que é um seminário de ciências bíblicas, né? Lá dentro tem um capítulo que é a Bíblia,
sua natureza, funções e finalidade. Então, o Rudy Zimmer e o Wilson Scholz, grandes nomes aí nessa área de bibliologia, tradução bíblica também, né, no cenário brasileiro, estão ligados à SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Eles nos explicam que o livro que chamamos de Bíblia, na verdade, não é um livro, né, mas uma coleção de livros. A palavra Bíblia é uma palavra grega no plural, que significa livros. De fato, a Bíblia não é só um livro, né? Mas uma coleção de 66 livros. No entanto, como esses livros estão todos num só volume, dizemos que é um livro, né? De fato, né, se você pega a Bíblia, você tem ali um volume, né? Mas se você fatiar, você tem 66 livros. Se você fosse escrever cada um deles separados, você teria uma biblioteca, né? Então essa é a ideia da palavra Bíblia, né? Você tem, num olhar, nós falamos, né? Nós olhamos, é um livro, mas ali dentro, na verdade, você tem várias fatias, né? Você tem vários livros, certo? Olha só, no Manual Bíblico Vida Nova, nos é dito que, ao escrever a Timóteo pedindo que trouxesse os livros, Paulo empregou o termo Bíblia, dando a entender os rolos que continham as escrituras hebraicas, no caso, o Antigo Testamento, né? Então, quando ele pede a Timóteo para trazer os livros, ele usa o termo grego ali, Bíblia, né? Olha só também, o Mary Unger, né? Mary Unger, no Manual Bíblico Unger, comenta que o grego biblos, daí seria, agora no singular, Bíblia seria o plural, livros. Biblos, singular, seria livro, né? Denota a parte interna. Essa palavra biblos está ligado à parte interna da casca da cana do papiro, né? Que é o papel da antiguidade, da qual eram feitos os livros antigos, né? Olha só, por exemplo, aqui, lá no Antigo Testamento, Daniel 9:2, refere-se aos escritos proféticos do Antigo Testamento como os livros. Em grego seria ta biblia, certo? Então a expressão aqui você vai encontrar a expressão Bíblia, né? Ok, vamos adiante. Rudy Zimmer ainda e o Scholz, eles argumentam que, aparentemente, o primeiro a aplicar o termo Bíblia aos livros inspirados do Novo Testamento foi o teólogo cristão Orígenes, por volta de 250 d.C. Depois, o termo passou a designar todos os livros canônicos, incluindo os do Antigo Testamento. Nós vamos ver ainda essa questão que envolve a formação do cânon, né? Do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nós vamos ver ainda mais detalhes sobre isso. Nós vamos ver ainda um pouquinho sobre a carta de Atanásio no ano 300 e pouco depois de Cristo, onde ele lista ali os livros do Novo Testamento. Nós vamos ver também sobre um concílio em 397 que estabeleceu ali os livros canônicos do Novo Testamento, né? Então nós vamos ainda ver mais detalhadamente sobre isso, mas só antecipando aqui para você, o primeiro a aplicar o termo, veja bem, o termo Bíblia. Nós estamos falando aqui diretamente agora de todo o processo canônico, né? Mas nós estamos tratando do termo especificamente agora, o termo Bíblia, né? Aos livros inspirados no Novo Testamento. O primeiro provavelmente a fazer isso foi o Orígenes, né? Um homem convertido aí à fé cristã, um homem que veio da filosofia pagã, né? Um homem muito capaz intelectualmente, com muitos pontos fortes, positivos, mas também alguns pontos bastante negativos, né? Mas um grande instrumento dentro desse determinado contexto aqui, no período aí do século III aproximadamente, né? Final do século II, aí o século III, Orígenes foi um grande instrumento, né, para comunicar a fé cristã em ambientes assim filosóficos, de pessoas que tinham algum tipo de viam a fé cristã como algo até mesmo, às vezes até mesmo irracional. Então Orígenes, dentro desse contexto, foi um grande defensor, foi um grande apologista, um polemista. Nós ainda veremos isso em outras oportunidades, né? Então o Orígenes, provavelmente, segundo aqui o Zimmer e o Scholz, foi o primeiro a utilizar esse termo Bíblia em relação aos livros canônicos do Novo Testamento, né? As palavras, ou melhor, a palavra passou do grego para o latim, e do latim se espalhou para outras línguas. Assim, em inglês se diz Bible, em alemão Bibel, né? Você me perdoe os alemães, né? Me perdoe, eu não entendo de alemão, né? Mas creio que seja Bibel, né? Algo assim. Em italiano, Bíblia, aí ficou mais difícil ainda para mim, né? E em português, Bíblia, né? Então você tem Bible, Bíblia,
Bíblia e em português Bíblia, né? Você vê aí a similaridade, né, do termo, né, passando de língua em língua, né? A palavra tem também um uso figurado, né? Por exemplo, para designar um livro de grande importância, um livro comum, né? Mas assim no sentido figurado, por exemplo, você tem um material ali muito importante na área de vendas. Aí então o pessoal vai dar o apelido àquele material, a Bíblia do Vendedor, né? Ou na área da saúde, um material, um livro muito importante. Então o pessoal vai dar o nome àquilo. Essa é a Bíblia, né, dos médicos, né? A Bíblia na área da saúde. Então se usa também esse termo, o termo Bíblia, se usa em sentido figurado para alguns materiais, alguns livros muito importantes em determinadas áreas, né? A Bíblia ainda, olha só, foi o primeiro livro a ser impresso na Europa, né? Em 1456, no começo da era Gutenberg, né? Johannes Gutenberg. Então a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Você pode verificar um pouquinho mais sobre a prensa, né? Sobre como se deu esse processo, né? De você agora ter a possibilidade de forma muito mais rápida, né, do que antes fazer tudo à mão. Agora você pode fazer na prensa e aí ganhou-se muito tempo, né, para a emissão de cópias, né, da Bíblia. E bem nesse momento está começando a estourar aí a Reforma Protestante. Então o próprio Martinho Lutero se aproveitou muito, positivamente falando, é claro. Isso foi a mão de Deus, inclusive, né, nessa questão da prensa de Gutenberg. Então você pode até mesmo à parte estudar um pouquinho mais sobre isso, é bem interessante. Olha só, já a palavra escritura, nós vimos a palavra Bíblia, né? Agora a palavra escritura, ela deriva do latim scriptura, né, que significa escrito, né? O termo palavra traduz o hebraico dabar e o grego logos. Isso se dá mais em referência ao que é falado. Neste caso aqui de palavra, está mais ligado ao que é falado, ao discurso, do que propriamente o escrito, né? Então você tem esses principais três termos. O Bíblia, você acabou de ver, todo o processo ali histórico, né? Você tem o termo escritura e você tem também o termo palavra, né? Então, normalmente você vai encontrar esses três, certo? As divisões dos livros da Bíblia. O Geisler e o Nix, né? E aí aqui é aquela obra que eu citei há pouco, agora a edição atualizada de 2021, um material excelente, um material agora bem abrangente, em minha opinião, posso estar equivocado, mas em minha opinião, em língua portuguesa, é o material mais detalhado e completo que nós temos dentro da área de bibliologia, certo? Mas você que de repente está iniciando, está começando a engatinhar nesse assunto, né? E você deve ser honesto com você mesmo, isso vai ser importante para que você venha cada vez crescer mais, né? Importante que você seja honesto. Se você está no processo de está iniciando agora um contato com essas questões que envolvem a bibliologia, entender um pouquinho sobre o cânon, entender um pouquinho sobre a inerrância, inspiração bíblica, o processo de transmissão, né, a questão das cópias. Se você está começando agora essa questão de traduções bíblicas, então de repente é melhor que você pegue um livro um pouco mais fininho, um pouco menor, né? Isso vai lhe ajudar no começo, ok? Conforme você for avançando, então aí seria interessante, quem sabe, você adquirir esse material, porque é realmente muito, muito bom. O pessoal aí de Edições Vida Nova, né? O pessoal envolvido aí, o irmão Valdemar, né? Fez um excelente trabalho, o pessoal tem se dedicado muito e nós temos aí esse material agora à disposição, certo? Atualmente, na minha opinião, em bibliologia, é o material em língua portuguesa mais completo que nós temos, né? Eles explicam, né? O Geisler e o Nix, então, eles explicam que, além de a Bíblia ser um biblos, seria um livro, né? O fato é que ela está dividida em duas partes denominadas testamentos, né? Então vamos ver isso um pouquinho. O Antigo Testamento, no caso, né? Vem no hebraico ali, Brit, né? Brit, que significa aliança ou contrato, ou ainda acordo entre duas partes, né? O Antigo Testamento foi chamado primeiramente de a aliança nos dias de Moisés, né? Então você tem aí essa primeira divisão, que é o Antigo Testamento, né? E talvez a melhor palavra seria talvez aliança, antiga aliança, em hebraico Brit, né? Brit. E aí você tem também
o Novo Testamento, no caso o grego, né? A palavra é diatek. Em novas versões tem sido traduzido por aliança. Por exemplo, na King James, a versão King James é de 1611, usava-se o termo testamento, né? Ocorre que os tradutores, o pessoal que lida com essa questão de transmissão do texto bíblico, né? Eles consideram mais adequado usar-se o termo aliança, porque o testamento envolve apenas uma das partes. O termo aliança envolve o compromisso dos dois lados, né? Daquele que está estabelecendo e daquele que tem que agora reagir àquelas ordens, àqueles comandos, né? Então o termo aliança, segundo os estudiosos, ele se encaixa muito melhor. Então a antiga aliança e a nova aliança, né? Porque o termo testamento está apenas ligado a uma parte que deixa, né, para aquele, sem o compromisso daquela outra, né? Então o termo aliança, ele envolve o compromisso deste que está aqui decretando e daquele que está recebendo. Então por isso se considera melhor o termo aliança, ok? Mais tarde, Jeremias anunciou que Deus faria uma nova aliança com o seu povo, o que Jesus confirmou estar realizando na última ceia. Essa é a nova aliança no meu sangue. Lembra que Jesus fala sobre isso? Portanto, é para o cristão que a primeira parte da Bíblia é chamada de Antiga Aliança e a segunda de Nova Aliança, certo? A relação entre as duas alianças está bem sintetizada na célebre declaração de Agostinho: o Antigo Testamento, ou o Antigo revelado no Novo, e o Novo oculto no Antigo, né? Para o cristão, Cristo é o tema das duas alianças. Veja só então esse gráfico aqui. Cristo é o tema das duas alianças, né? No Antigo Testamento, nós temos aí na lei, né, de Gênesis a Deuteronômio, é o fundamento, né, da chegada de Cristo. Nos livros históricos, a preparação para a chegada de Cristo. Nos livros poéticos, o anelo pela chegada de Cristo. As profecias, né, os profetas, a certeza da chegada de Cristo. E você tem o Novo Testamento, nos Evangelhos, a manifestação de Cristo. Em Atos, a propagação de Cristo, né? Nas Epístolas, a interpretação e a aplicação de Cristo. E em Apocalipse, a consumação em Cristo, certo? Então, o que você tem, na verdade, né, na Antiga e na Nova Aliança, você tem ela, então, o centro dela, né? O que se chamaria entre os teólogos de chave hermenêutica, ou chave interpretativa. Você tem, então, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então ele está aqui unindo as alianças, né? E ele estabelece, por assim dizer, então, a nova aliança. E essa nova aliança foi feita no seu sangue, né? Certo? Então é importante a gente ter essa compreensão. E sempre lembre, usa-se normalmente o termo aliança, né? Segundo estudiosos, é um termo que ele é mais específico, ele é mais adequado, certo? Então, antiga aliança e nova aliança, né? Veja só, a insistência cristã em que as Escrituras devam ser entendidas, tendo Cristo por centro, baseia-se nos ensinos do próprio Cristo. Cerca de 5 vezes, né? 5 vezes no Novo Testamento, Jesus afirmou ser ele próprio o tema do Antigo Testamento. Lembre-se quando ele fala aos discípulos que estão no caminho de Emaús, ele vai falar que as Escrituras, né, estavam falando sobre ele, apontando para ele, né? Os Salmos, né, os profetas, Moisés, né, e ele está aqui de forma resumida, ele está falando sobre as Escrituras, o Antigo Testamento ou a Antiga Aliança. Então apontavam, né, a Antiga Aliança apontava para ele, né, as partes do Antigo Testamento apontavam para o Senhor Jesus, né? Porque o próprio Jesus falou isso, né? Ele mesmo se colocou como o centro disso, ok? Por isso que nós, como cristãos, insistimos nesta questão, né? Veja a seguir quais são os livros que formam o Antigo e o Novo Testamentos, né? Observe, os livros do Antigo Testamento, né? Você tem aí então o Pentateuco, os 5 livros. Você tem aí, vamos aqui melhor na ordem, né? O Pentateuco, os 5 livros. Aí você tem aqui os históricos. Você tem de Josué até Esther, são 12 livros. Aqui o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Aqui os históricos de Josué até Esther. E aí você tem os livros poéticos, né? São 5,
de Jó até Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, né? E aí você tem os profetas, né? Os profetas aí divididos em profetas maiores e profetas menores, né? Profetas maiores e menores, essa separação não é por grau de importância, ela se dá apenas pela questão de volume, né, volume do conteúdo ali dos livros, ok? Então, se você pega os profetas menores, normalmente são livros assim bem fininhos, né? Exceto, por exemplo, Oséias, que já tem ali, se não me falha a memória, 14 capítulos, né? Já é um pouquinho mais extenso, mas a sua maioria são livros assim bem fininhos, por isso chama-se menores, ok? Maiores, porque são livros mais volumosos, né? Você pega aí Isaías, são 66 capítulos, né? Então são livros bem extensos, certo? Então se dá apenas por isso e não por grau de importância, essa separação de profeta maior e profeta menor. Então estes são os livros do Antigo Testamento, né? São 39 livros que nós temos aí no Antigo Testamento, ok? No Antigo é bom você saber aqui, ó, você tem o Antigo Testamento, estes são os livros canônicos inspirados. Nós, como cristãos, nós temos essa divisão, conforme está aí. Mas dentro da divisão hebraica acontece de forma diferente, ok? Eu vou mostrar para você. Veja bem, são os mesmos livros, ok? É o mesmo cânon, A única coisa que muda dentro do cânon hebraico é a maneira com que esses livros estão colocados, a ordem deles, ok? É apenas isso que vai mudar, mas são exatamente os mesmos livros, ok? Então fique tranquilo quanto a isso, mas é importante que você tenha essa informação, que você saiba disso, né? Que a distribuição do cânon hebraico é um pouquinho diferente do que nós temos, né, como cristãos, certo? Mas lembre-se, os mesmos livros, porém organizados de forma diferente. Isso é super tranquilo, certo? Veja só então, no cânon hebraico, né? A lei, a Torá, né? Você tem aí de Gênesis a Deuteronômio, e aí você tem os profetas. Então você tem assim, ó, a lei, os profetas e os escritos. E aí você tem os termos em hebraico que correspondem, né? Os escritos, os profetas, aqui tem, né, o termo, e a lei também, que é a famosa Torá, né? Certo? Então são essas três principais colunas, né, que dividem especialmente essas três. Ok? E aí nos profetas você tem os profetas anteriores e você tem os profetas posteriores. Aqui nos escritos, né, chamado de os escritos, você tem os livros poéticos, você tem os 5 rolos, né? Perceba que, ó, Cântico dos Cânticos, na divisão, na estrutura do cânon ali cristão do Antigo Testamento, o Cantares estaria aqui nos poéticos, né? Então perceba que muda a estrutura, a maneira com que é organizada, né? E aí você tem os livros históricos, perceba que o cânon do Antigo Testamento hebraico, né, nessa divisão do Antigo Testamento hebraico, ele vai terminar lá com crônicas. Você pode verificar, eu tenho até, inclusive aqui em casa, eu tenho a Bíblia dentro dessa estrutura hebraica, né, e foi um material aí organizado pelo judeu messiânico David Stern. Então ali justamente você pode verificar, você vai ver que o Antigo Testamento ele vai terminar com crônicas, né? Certo? Mas veja bem, são os mesmos livros, exatamente os mesmos livros, a única coisa que muda é a forma com que eles estão organizados, certo? É importante nós sabermos disso. E aí você tem os livros, né, as divisões do Novo Testamento, né? Você tem então os Evangelhos, Mateus até João, aí você tem um livro histórico que é o livro de Atos dos Apóstolos, e você tem as epístolas, né? E divididas em algumas classificações, né? As epístolas paulinas e as epístolas gerais, certo? Então o apóstolo Paulo escreveu aí 13 cartas, né? E aí elas vão aí até o Filemon, né? Hebreus, não se sabe exatamente quem escreveu, alguns consideram que foi Paulo, alguns consideram que foi de repente até mesmo Apolo ou algum outro autor, né? Há algumas possibilidades, não se sabe exatamente quem escreveu, mas às vezes levanta-se ali então a hipótese que tenha sido Paulo, mas isso não é nada confirmado e afirmado por todos os teólogos, ok? O fato é que não se sabe exatamente. Nós vamos ter uma disciplina que envolve o Novo Testamento, né? As cartas paulinas e teremos também as cartas gerais, né? Daí você tem aqui as cartas gerais e Tiago até Judas, certo? Então, a nível de epístolas, de cartas, você tem essa divisão aqui, né? São esses os livros do Novo Testamento. E também um livro profético, um livro de profecia, que é o Apocalipse, certo? Então, essa é a divisão dos livros
do Novo Testamento. Os capítulos e versículos da Bíblia, como é que funcionam? Dê uma verificada. Norman Geisler e o Nix, eles comentam que as Bíblias mais antigas não eram divididas em capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras, né? Então veja só, os capítulos foram divididos aí pelo Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária. Dividiu a Bíblia em capítulos em 1227, ou seja, no século XIII foi feita a divisão dos capítulos, né? Isso, na verdade, ajudou bastante a nível de organização, né? A nível de nós lidarmos com a Escritura, né? Mas você vai perceber agora adiante, na questão dos versículos, algo importante. O Robert Stephanus, impressor parisiense, ou seja, de Paris, acrescentou a divisão em versículos em 1551. E eu coloquei aqui uma interrogaçãozinha, 1555, porque já ouvi as duas possibilidades, né? Então, indiferente, não vai afetar em nada, mas só para você saber, 1551, 1555, foi quando o Robert Stephanus, né? Ele então fez a divisão agora dos versículos da Bíblia, né? Primeiramente foi feito apenas dos capítulos, no século XIII, e aí então no século XVI foi feita a divisão então dos versículos, né? Um trabalho certamente muito cansativo, um trabalho muito árduo, né? Mas que nos facilita bastante hoje no manuseio e citação dos textos bíblicos, certo? Há momentos que você vai ver que parece que houve ali um equívoco em alguma divisão dos versículos. Dá para ver que em algum ponto talvez não era ali que era para colocar o versículo, sabe? Mas lembre-se, isso ali é um trabalho humano. Isso não faz parte da inspiração original. O texto ele era corrido até mesmo para evitar que alguém acrescentasse alguma coisa. Então ele era tudo como que junto, tudo junto, né? Então você imagina na nossa mentalidade hoje, é claro, né? Como seria difícil lidar com isso, né? Então nós já partimos hoje de uma mentalidade que nós já nascemos, né? Quando tivemos o contato inicial com a Bíblia, nós sempre tivemos ali o capítulo, né? O númerozinho maior lá, negrito, né? Aquele número maior, depois os versículos, os númerozinhos menores, né? Então nós sempre já tivemos contato com isso, né? Então para nós, né, pensarmos que antes não era assim, realmente é difícil para nós, né? Mas imagine como era antes, só que havia essa preocupação também para que nada fosse acrescentado, então era tudo junto, né? Mas a nível didático, a nível de lidar com o texto bíblico, certamente é um trabalho que facilitou muito, né? Facilitou muito a nossa vida, certo? Então o Langton, no século XIII, ele fez a divisão dos capítulos, e o Stephanus, no século XVI, fez a divisão dos versículos, certo? Felizmente, estudiosos judeus, desde aquela época, né, essa época aqui, adotaram essa divisão de capítulos e versículos também para o Antigo Testamento, né? Olha só, como Deus se revela, né? Nós já vimos como a Bíblia está organizada, né, o tópico 2, lá no tópico 1 nós falamos que a Bíblia é um livro incomparável, e agora no tópico de número 3 nós vamos ver então como Deus se revela, né? Então observe, o André Lima nos explica o que é a revelação de Deus e os seus devidos desdobramentos. Vamos ver a seguir alguns detalhes sobre esse importante assunto, né? O que é a revelação de Deus? Revelação trata-se do ato de mostrar-se claramente. Em grego, revelação significa descobrir, tirar o véu. Então, quando falamos sobre a revelação de Deus, dizemos que, por iniciativa própria, ele tirou o véu para se mostrar a nós, né? Então isso é algo maravilhoso, né? Então Deus se revelou a nós, né? Porque ele quis, né? Por pura graça e bondade, ele quis se revelar a nós, né? Assim nós podemos conhecer o Senhor, né? Geralmente, dividimos o processo de revelação de Deus em dois grupos principais. Revelação geral, que engloba a criação e a consciência, e revelação especial, por meio de Jesus Cristo e da Bíblia, certo? Então veja primeiramente um pouco desse processo da revelação geral de Deus, certo? Nesse processo de revelação geral, você tem, por exemplo, a criação.
Observando cuidadosamente o Salmo 19, do 1 ao 6, podemos perceber a maneira como a criação revela a Deus, né? Ela revela de forma contínua a Deus. Veja bem, a criação, estamos falando aqui aquilo que você pode observar, vamos usar o termo aí então natureza, né, para facilitar a nossa comunicação. O que você pode observar na natureza, né? Embora o termo que talvez usaríamos mais adequadamente teologicamente falando é criação mesmo, né? Mas a nível didático vamos olhar à volta e a natureza. O que você pode observar na natureza? Então você tem ali, na verdade, uma pregação, entre aspas, é claro, você tem uma pregação da existência de um Deus poderoso que coordena tudo isso, né? Isso faz parte da revelação geral. Isso faz parte da revelação geral, né? Certo? Então você tem, só me dê licença aqui, eu só quero abaixar aqui o volume para nós. Isso. E aí você tem então a revelação geral. E o primeiro ponto da revelação geral é a criação, né, das coisas, né, a natureza que você pode observar, né? Então ela de forma contínua está sempre nos pregando, né, sobre o nosso Deus, sobre o Criador, né? A criação nunca para de pregar para nós verdades sobre o ser de Deus e os seus maravilhosos atributos, né? Também de forma visual a criação faz isso, né? A criação não usa palavras, mas sim ilustrações, né? Isso abre o leque de pessoas que podem compreendê-la, pois não é necessário ler ou ter qualquer habilidade específica, né? Por quê? Uma pessoa que de repente não consegue ler ou qualquer coisa nesse sentido, visualmente ela pode olhar à sua volta e ela pode perceber que existe um Criador, né? Então a criação, essa que faz parte da revelação geral de Deus, que é a todos os homens, né? Então a criação, ela continuamente ela está nos pregando e também de forma visual ela está mostrando, né, que existe um Criador, né? Também, e ela é abrangente, né? Toda a terra, sem exceção, pode ouvir a mensagem revelada de Deus pela criação. Mesmo aqueles homens que moram no rincão mais longínquo do mundo têm acesso a esse tipo de conhecimento de Deus, né? Então todas as pessoas, né? Por isso Paulo vai dizer que os homens estão indesculpáveis diante de Deus, porque de alguma forma há o testemunho de Deus, e aí por meio da própria criação, né? Também na consciência, que faz parte ainda da revelação geral. Então veja bem, nós temos a criação, faz parte da revelação geral. Você tem aí adiante também a consciência, que faz parte da revelação geral de Deus. Romanos 2, 14 e 15 é o texto clássico para nos ensinar que Deus plantou na mente do homem um conhecimento intuitivo a respeito da sua existência, né? Veja o texto, né? Diz assim o Paulo: os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração, ou seja, a própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso, né? Então a consciência, na verdade, todo homem tem na sua consciência, no seu coração, de alguma forma, apesar do pecado, apesar da queda, o homem desfigurado e, né, manchado pelo pecado, ele ainda tem os resquícios, né, da lei de Deus na sua consciência e no seu coração. Por isso, de certa forma, o homem sabe quando está fazendo algo certo e errado, né, porque ele tem essa estampa, essa marca que o próprio Deus deixou ali na sua consciência sobre a lei de Deus, né? Ele não tem, nesse caso que Paulo está falando, ele não tem talvez a lei de Deus de forma clara para ele nas escrituras, né? Mas já está gravado na consciência e no coração dele, né? E é por isso que a vida muitas vezes é um tormento para algumas pessoas, porque elas entendem que deveriam fazer aquilo e não fazem, né? Por quê? Porque ela tem ali um resquício da consciência, ela tem um resquício no coração, né, que envolve ali a lei de Deus, né? Elas sabem, seria essa a palavra, elas sabem, né? A consciência faz parte da revelação geral de Deus. Consciência vem do grego, né? Suneidesis, que traz a ideia de alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e mal, impulsionando para fazer o primeiro, ou seja, impulsionando para fazer o que é bom e evitar o que é mal, glorificando, né, o que é bom
e condenando o que é mal, né? Então veja só essa capacidade diferenciadora de fazer o que é certo e fazer o que é errado, né? Então aí vem a origem na língua grega do termo consciência, certo? Veja só, alguns, para escapar dessa consciência, né, tentam ignorá-la, pervertê-la, agir com dúvida ou até mesmo matá-la, né? Mas isso é impossível, está ali, né? Está ali. Jesus Cristo agora, nós partimos para a revelação especial de Deus. Nós vimos a revelação geral, né? Nós vimos a revelação geral, manifesta aí na consciência, manifesta na criação. Né? Nós vamos ver agora então a revelação especial, manifesta em Jesus Cristo e na sua palavra, né? Se usássemos somente os primeiros versículos de Hebreus 1, teríamos material suficiente para entender a importância da revelação de Deus através de Jesus. Há pelo menos duas afirmativas nesse texto que podem nos levar a essa conclusão, né? Veja só, o autor afirma que hoje Deus fala conosco através da vida e obra do seu Filho. Compara como Deus se revelou no passado por meio de seus profetas, né? E exalta o Filho como a maneira excelente e suprema da revelação do Senhor aos homens, né? Observe, a expressão exata do seu ser, diz o autor aqui, né? Ele é a expressão, no caso o Filho, é a expressão exata do seu ser. Não há dúvida de que Jesus Cristo é tudo o que Deus é, sem deixar escapar nenhum detalhe. Ele é a principal revelação de Deus. Por isso ele diz em João 10,30, eu e o Pai somos um, lembra? As Escrituras registram seu ministério e seu próprio ensinamento sobre como conhecer a Deus, através de segui-lo, né? Você tem então Jesus Cristo como a expressão exata do ser de Deus. Ele não é menos, ele não é mais, ele é exatamente divino como o Pai, né? Então ele é o Deus que se encarnou, ele é o Deus que se fez carne, né? Então nós temos aqui isso agora como a revelação já especial, né? Temos a revelação geral, que é manifesta ali a todos os homens de alguma forma. Essa revelação geral já pode apontar para o Criador, mas agora de forma especial, que envolve a questão salvífica mesmo. Então você tem Jesus Cristo, o Senhor, né? Aquele que é a expressão exata de Deus, e você tem as Escrituras também, né? Que fazem parte aí da revelação especial. Então, revelação especial, o Senhor Jesus e a palavra de Deus, ok? Deus escolheu homens a quem inspirou para que registrassem toda a revelação que ele decidiu fazer a respeito de si. É pela Bíblia que os homens podem obter a mensagem de salvação. Exatamente dessa forma, né? Então, revelação especial, Cristo e a palavra de Deus. Revelação geral, você tem daí a criação e a consciência, certo? Veja só isso num resumo agora, né? Num quadro aqui, um gráfico, né? Veja só, a revelação geral e a revelação especial, né? Revelação geral envolve a natureza, a consciência e aqui está agregado também a providência divina, né? Aquilo que alguns chamariam também de graça comum, certo? Então, revelação geral, você tem esses pontos aqui, né? E aí você tem as manifestações. Revelação especial, Cristo e a Escritura, certo? A revelação geral já pode mostrar para o homem que existe um Deus, a qual ele deve prestar contas. Por isso, todos os homens são indesculpáveis diante de Deus. A revelação especial já envolve então a questão de salvação, né? O caminho que leva à salvação. As pessoas não são salvas pelo testemunho da criação, mas a criação aponta para a realidade de um Deus poderoso que as criou. Porém, a revelação especial é que aponta então para a salvação, que dá condições ao homem, né, de que ele seja salvo, que é o Senhor Jesus Cristo, o único que pode então perdoar pecados e encaminhar o homem a Deus, né? Ele é o caminho que leva a Deus, e as Escrituras, né, que dão o testemunho dessa obra do Filho, certo? Então aqui é a revelação especial, ok? Então por que, finalizando aí já, por que Deus escreveria um livro, né? Por quê? O livro era e ainda é o meio mais seguro para perpetuar algo que seu autor deseja que se torne conhecido. No entanto, há algumas razões mais detalhadas que podemos perceber e estudar, certo? Então veja só, por quê? Porque Deus se comunica, por isso que ele escreveria um livro, né? Porque ele se comunica, né?
Deus se comunicou com o homem desde o primeiro momento da criação. Com Adão, Deus falava face a face. Por meio de Moisés, Deus deu leis escritas para o povo desde o deserto. Os profetas descreveram a palavra de Deus aos homens. No Novo Testamento, o próprio Jesus vem e prega a vontade de Deus ao povo daquela época. Também temos o testemunho dos apóstolos, né? Então Deus se comunica, por isso Deus escreveria um livro, porque isso fica registrado, isso atravessa séculos, isso atravessa milênios, né? Ok? Também porque Deus conhece as vantagens da escrita, né? Wayne Grudem, né, um grande teólogo, que você pode aí encontrá-lo também na internet. Wayne Grudem, que inclusive tem uma teologia sistemática muito boa. Então você veja só o que diz Wayne Grudem, né? Ele nos dá algumas vantagens da escrita. Primeiro, a escrita nos dá a preservação muito mais precisa das palavras de Deus, porque fica ali registrado, né? Também a oportunidade para o exame repetido, ou seja, pois é sempre possível voltar à Bíblia e estudá-la. Então está ali, né? Está ali registrado. Diferente de você só ouvir, você está conversando com uma pessoa, né? Às vezes até algumas pessoas, elas dizem, né? Já escutei a expressão, essa conversa foi tão boa, poxa, a gente deveria ter gravado isso. Por quê? Porque depois vai permitir um retorno àquilo, vai permitir com que a pessoa acesse aquilo novamente. Então o texto escrito, a escrita, e por isso nós temos a palavra de Deus, esse texto maravilhoso, né? Como disse o Daniel Wallace, que eu citei anteriormente, o Daniel Wallace ele diz, então, Deus nos deu um texto, né? Então isso é maravilhoso, nós temos esse registro, isso nos dá a certeza de que Deus quis se comunicar conosco e nos dá também a segurança de que esse registro está ali, para que nós possamos verificar sempre que necessitamos, né? E aqui em terceiro, a acessibilidade a muito mais pessoas. É a palavra escrita que possibilita a tradução em vários idiomas para diferentes povos, né? Então você tem essa disseminação, né? E por meio da escrita esse processo é bem facilitado. E porque também o homem é capaz de conhecer a verdade. Por isso nós temos um livro, por isso nós temos a Bíblia escrita, né? Porque o homem ele pode conhecer a verdade. Paulo afirma que Deus, olha só, 1 Timóteo 2,4, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então é possível ao homem conhecer a verdade, né? Claro, pela graça de Deus, né? Quando esse homem agora tem os seus olhos abertos, então ele chega ao conhecimento da verdade, e o próprio Senhor Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Certo? Então, queridos irmãos, chegando aqui ao final, terminamos aqui esse tópico 4 também, agora a conclusão. Quando recebemos uma carta pessoal de um amigo, que não vemos por algum tempo, esta carta não é simplesmente olhada e jogada na lixeira. Provavelmente a leremos várias vezes para descobrirmos as coisas novas que aconteceram na vida do nosso amigo, né? Então a gente trata isso com muito respeito, ok? A Bíblia é a revelação do próprio Deus a nós. Qualquer pessoa que deseja conhecer a Deus e viver para Ele, irá ler a palavra de Deus continuamente. Ninguém vai encontrar a Deus acidentalmente. É preciso estar determinado a buscá-lo, né? E ele deixou a sua palavra, ele se revelou, né? A Bíblia revela a Deus, né? Confiantes na graça de Deus, somos chamados a começar a aproveitar melhor o nosso tempo com as Escrituras. A seguir estão 3 atitudes que, cultivadas, irão aumentar o nosso envolvimento com a Bíblia, né? Então veja só, primeiro, leia a Bíblia, né? Isto pode parecer óbvio, mas muitos leitores, na verdade, são apenas folheadores. Viram as páginas da mesma maneira com que trocam os canais no aparelho de televisão, procurando algo que lhes desperte o interesse. Não é essa atitude, né, que nós devemos ter com a Bíblia, certo? A palavra não se presta a esse tipo de abordagem. Ela requer um esforço consciente e concentrado, né? Lembre-se, nós não estamos como que diante de uma programação da TV, né? E vamos mudando ali os canais até achar alguma coisa que nos atraia, né? Nós não devemos ter essa atitude com a Bíblia de folheadores apenas da Bíblia, né? Como se estivéssemos diante de algo monótono, algo assim que, como um programa de TV, a gente tem que ir manuseando até achar alguma coisa interessante. Lembre-se, de Gênesis a Apocalipse, todos os livros, né? Inclusive Levítico,
Crônicas, Ageu, Sofonias, Naum, esses livros que muitas vezes pouco, né, nós escutamos sermões, ouvimos, todos os livros, de Gênesis a Apocalipse, todos esses livros, né, eles são a palavra de Deus, certo? Ali está contida então a revelação divina que chegou, graças a Deus, chegou até nós, né? Então, leia a Bíblia, se esforce, né, se dedique, leia a palavra do Senhor. Também procure registrar, anote o que você vê no texto. Mantenha um registro das suas opiniões e dúvidas. Resuma suas observações e opiniões para que mais tarde venham à sua mente novamente, certo? Isso é importante. Aí quando você fez ali algumas anotações, e aí você vai bater o olho ali quando você vai ler, você vai lembrar, isso vai remeter você, porque as suas anotações são uma espécie de um resumo daquilo que você leu. É claro que você não deve viver de resumos. Lembre-se, o resumo é apenas um resumo, você não deve viver disso. Mas ajuda você é acionado automaticamente àquele assunto mais amplo novamente, certo? Então faça suas anotações, coloque aí suas dúvidas, o que você entendeu, o que você não entendeu, e aí quem sabe com o tempo você vai amadurecendo isso, ok? Então registre, tome nota, né, como dizia antigamente, tome nota. Então leia, registre e também reflita, né? E aqui envolve até mesmo um processo de oração, né? Um processo de meditação. Reserve algum tempo para pensar sobre o que viu, o que leu, né? Pergunte a si mesmo, o que está acontecendo nessa passagem, o que ela está me dizendo sobre Deus, o que ela aponta, né, que eu preciso fazer baseado no que eu estou lendo, certo? Então são 3, é claro, isso aqui é apenas uma coisa assim muito resumida, né? A coisa é muito mais abrangente do que isso, ok? Mas a nível de começarmos, né, a criar gosto, começarmos a nos envolver, então essas 3 atitudes aqui elas são importantes. Ler, registrar e refletir. Lembrando que o refletir aqui envolve também o orar e meditar no que você leu, certo? Ok, queridos irmãos? No mais, que Deus te abençoe. Nós estamos chegando aqui então ao final, né, dessa nossa primeira aula sobre a disciplina de Bibliologia. E nós temos aqui então um resumo do que nós vimos, né? Nós vimos que a Bíblia é um livro incomparável, nós vimos como a Bíblia está organizada, nós vimos como Deus se revela e também por que Deus escreveria um livro. Nós aprendemos então sobre esses 4 tópicos, tá certo? Que Deus abençoe você, abençoe seus estudos. Se Deus permitir, nós avançaremos à aula de número 2, tá certo? Um grande abraço, Deus te abençoe.